E conta para nós, Mauro, hoje você é cidadão americano, mas lá atrás você fez um processo que algumas pessoas desconhecem, né, que é o EB1. Você consegue falar para a galera assim, o que que é o EB1? Como que você ficou sabendo desse processo? Conta um pouquinho de como que foi esse seu processo de legalização. O EB1 ele é um atleta, ele é um visto de habilidade extraordinária, né? Então ele é a preferência, né, dos vistos no processo de imigração, né? Eles têm vários os EBs, né? Na verdade são os vistos preferenciais. Então os Estados Unidos eles sempre foram famosos, né, por importar atletas, artistas, cientistas, né? Então vários lutadores de boxe, né, de Cuba, Albert Einstein, né, virou cidadão americano aqui também. Enfim, cientista, artista, prêmio Nobel, tudo isso tem essa facilidade, que é o visto EB1. Então, né, você tendo prêmios, você ganhando competições, saindo em mídia, sucesso comercial, enfim, são vários critérios, se eu não me engano, são 10 critérios que você pode alcançar, você precisa alcançar apenas 3 desse. Então você faz essa petição, né? Que como eu disse antes, você não precisa do advogado, mas o advogado pode ajudar, né? Você a formar esse processo e tudo. É, e aí você faz essa aplicação que te dá direito ao green card. E 5 anos depois do green card, você já pode pedir a cidadania. A não ser que você esteja para ir para uma Olimpíada, né? Por exemplo, sei lá, eu tivesse me qualificando para a Olimpíada, fosse participar da Olimpíada ano que vem, aí eles têm um processo ainda mais rápido para você já tirar a cidadania de cara. Então, se você é um atleta que é o número 1 do mundo, né, e virou cidadão americano, eles querem que você participe, né, porque você sabe o jogo comercial e político, né, que existe por trás do esporte. Então, eles querem ter esse sucesso, eles querem, né, que sempre tá Estados Unidos e China disputando. Então, se eles tiverem alguém para ganhar medalha de ouro na Olimpíada, eles vão fazer você ser cidadão americano de uma maneira expressa. Então, E essa é a como que você facilidade. ficou sabendo dessa modalidade? Porque as pessoas têm muita dúvida dos processos, você já sabia, alguém te falou, como que você ficou sabendo? Eu não sabia, eu não tinha ideia, eu estava começando a procurar, né? Eu fui procurar visto de atleta, e aí eu vi que os vistos de atleta, né? Principalmente o P e o O, eles precisavam de advogado. Então eu ia gastar aí US$ 15.000, né? Que naquela época eu não tinha condições de pagar US$ 15.000 para um visto. E eu estava conversando com um amigo meu, né? Pô, eu tô vendo a questão de visto, né? Porque eu tinha voltado de uma viagem, tinha me parado no aeroporto, tinha feito um monte de pergunta. E aí ele conversou com o pai dele, que era advogado, e o pai dele falou, pô, ele pode fazer o EB1, né? E não precisa de advogado, ele faz ele mesmo. E aí foi que eu fiquei sabendo. Estudei um pouquinho mais e resolvi aplicar. Sem expectativa nenhuma. Não sabia se ia dar certo ou não. Na época, assim, o que que você precisou reunir de documentos? Porque você fez sem advogado, então você teve que aprender tudo na raça, né? Mas o que que você levantou de documentos? Você apanhou muito nesse processo? Ele é um processo difícil, né? E como eu te disse, eu não tinha muita noção do inglês, né? Ou de como é que funcionava o sistema de imigração. Então, esse meu amigo me ajudou um pouco nessa formalidade, traduzir, né? Certeza que o que eles queriam daquele critério era isso. E aí eu juntei todos os documentos. Como eu disse para você, eu estava numa fase super boa. Eu tinha acabado de ganhar uma competição que era o Mundialito de Fast Triathlon, né? Ele aparecia ao vivo no Esporte Espetacular na Globo. Então eu fui assistido ao vivo por mais de 1 milhão de pessoas e isso aí foi o que me garantiu, né? Foi o que me colocou, pô, o cara é campeão, a gente ganhou a competição, né? Por time, o time do Brasil ganhou, era uma competição por time, né? Apesar do triatlon ser um esporte individual, eu também tinha ganho uma das etapas, eu acabei sendo o brasileiro que mais pontuou naquela etapa, então isso aí foi o que praticamente me colocou ali com um dos critérios. Então televisão, resultado, né? Tinha sido campeão brasileiro também, então estava numa época super boa. Bacana, e E aí, tudo isso sozinho, foi apanhando ali, pesquisando, jogando, traduzindo, tudo sozinho. e como eu tô falando, eu apanhei, né? Porque a primeira resposta deles foi que eu ainda não me qualificava e eles pediram mais evidências. Então eu tive que fazer mandar mais documentos, né? Mandar mais evidências. E aí foi que fui aprovado. Beleza, bacana. E na época você lembra quanto que você gastou assim nesse processo? Porque hoje em dia os processos de EB são caros, né? Mas você fez há muito tempo atrás. Quanto que Não, você na verdade gastou? não são caros não, Roger. Se você fizer você mesmo, né? São duas fases. Então, a primeira fase são US$ 700 hoje, né? E se eu não me engano, eu paguei isso aí também. Foi a mesma coisa. Talvez tenha tido uma atualização, eu não lembro, para ser sincero. Mas eu devo ter gasto aí no total, as duas fases, né? Foi na questão aí uns US$ 3.000,
$3.500, né? Tem que fazer a tradução de todos os documentos, que isso aí custa um pouco também, né? Tem que fazer o exame médico, biometria. Então, pagar só de taxa de CIAS são $2.000, mais ou menos, primeira e segunda fase. Então, foi mais ou menos o que eu gastei. Né? Agora, com advogado, realmente ele fica um pouco mais caro. Fica na faixa de 15, 20 mil dólares, né? Entendi. Dependendo do... E tem que fazer aqueles planos de negócios ou aqueles professional plan, essas coisas ou não? Não, na verdade não precisa. Para o visto EB1, não precisa fazer isso aí, não. O pessoal às vezes faz também. Eu acho que tem muito advogado que, né... Eu não sei se você tem acompanhado, eu acompanho de longe alguns advogados que não são advogados, na verdade, né? Mas que vendem essa imagem, que vendem esse tipo de serviço, e o pessoal, né, pede tudo, business plan, escreve, né, processos que vai ser desse tamanho. O meu foi super, né? Eu não sei se teve 50 páginas do meu processo. Então o pessoal vende uma ideia que é super difícil, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, e não é um bicho de 7 cabeças, né? Então eu não fiz business plan, não fiz. Simplesmente juntei as evidências, né? Escrevi, você tem que escrever um briefing, né? E acho que foi tranquilo, não foi assim. Você chegou a participar de entrevista ou não? Entrevista na imigração? Eu acho que não. Eu acho que eu tô lembrado, com certeza eu participei da entrevista agora para ser cidadão americano, né? Entendi. Mas no Green Card eu não lembro de ter participado da entrevista. Acho que não tive, não. Bacana. E como que é para se tornar cidadão americano, cara? Porque muita gente não sabe como funciona, quanto tempo que tem que ter de green card para poder fazer a prova da cidadania, se é fácil, é difícil. Conta para nós, como que é esse processo de se tornar cidadão americano? O processo para cidadania é bem tranquilo. Você tem que ter, você tem que estar qualificado, né? Os 5 anos de green card, ou no caso do casamento, 3 anos, se eu não me engano. Você já pode se tornar cidadão. Ou, né, no caso, como eu te falei, o atleta olímpico aí que está para ganhar a medalha olímpica, questão de 1 ano, né, 6 meses, mas isso aí o cara praticamente, né, te estende o tapete vermelho né, é certo que você vai receber a cidadania. O único problema para a cidadania que pode te dar um problema é caso você tenha algum problema na justiça, né, caso você tenha algum documento que não foi mandado, alguma fraude, né, alguma coisa errada. Né, porque se você qualificou com o Green Card, né, é basicamente um processo formal mesmo, é só você preencher lá os formulários, né? E aí você aplica para a cidadania, tem a entrevista, né? Você tem que falar um pouco de inglês, vai ter a prova, tem que conhecer um pouco da história, né? Um pouco sobre os Estados Unidos, como é que funciona, como é que funciona o Senado, o Congresso, um pouco da organização política. Mas também é um processo bem simples. É um processo bem simples. Inclusive, se você reprovar na prova, você tem mais uma chance também, né? Não é assim, reprovar não vai ser a prova, são muitas questões, a prova? Eu não lembro, cara. Eu acho que foram 5 ou 6 questões que ele faz. E você recebe, né? Você recebe um livro com 100 questões e daquelas 100 ele vai escolher ali 5 ou 6 para você responder. E algumas são simples, outras são mais difíceis, né? Você tem que saber o nome do hino nacional americano, você tem que saber quem foi que escreveu a Constituição, você tem que saber quantos estados tem, né? Que isso é um pouco mais simples. Você tem que saber quem que é o governador aqui, né? Como eu fiz na Califórnia, era o governador da Califórnia. Nome do presidente, nome do vice-presidente, sei lá, 3 coisas para você ser um cidadão americano, como que você exerce a cidadania, né? O que você... São coisas assim simples. Aí você faz um juramento lá, eles pegam seu green card, como que é? Não, isso é entrevista, né? Você faz a prova, eles veem que você está qualificado para ser um cidadão americano, e daí você marca o dia do juramento, né? E aí é num outro dia, que daí você não tem... Você vai lá só simplesmente para pegar o teu diploma, né? Fazer o juramento, você devolve o green card, e aí eles quebram o teu green card lá. Quebra na sua frente, né? Que dá uma dó, né, cara? É um documento tão legal. Mas, enfim, aí você pega o teu certificado, né, de cidadão americano. Bacana. É uma cerimônia mesmo.